E vamos de você entrar na linha, bolinha, bolinha. Tá na hora de você entrar na linha, bem na hora de eu gravar o meu vídeo. Ai, meu Deus, haja paciência. Hoje tá difícil de gravar, mas vamos ao vídeo de hoje. Eu andei assistindo algum tempo atrás vários canais que fazem explorações de casas abandonadas e casas assombradas. E eu tive a lembrança do que aconteceu comigo no passado com essa coisa de você entrar numa casa, ou que seja vazia, ou que seja assombrada, de qualquer forma, e isso trazer muitos problemas espirituais. Então, assistindo a vários vídeos aqui no YouTube em relação a essas explorações, eu tive a ideia de trazer esse relato para vocês que aconteceu comigo no passado. Eu aprendi com o meu erro e eu confesso para vocês que depois do que me aconteceu, eu passei a ver essa questão de entrar numa casa abandonada ou numa casa mal assombrada, a gente precisa pedir licença. E em muitos canais no qual eu assisti essas explorações, geralmente entra-se de qualquer jeito, não tem educação e não pede licença também. E outra coisa que eu também notei nesses vídeos é que muitos colocam a mão em objetos, né, que está dentro da casa. Muitas das vezes tem objetos na casa, então a casa está mobiliada, a pessoa pega naquela truculência com as coisas, não tem delicadeza para pegar um objeto e depois colocar no mesmo lugar, pega, depois joga, pega, põe em outro lugar. Gente, para mim, isso é tudo falta de respeito. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, não deve nem tocar nos objetos da casa. É a minha opinião, tá bom? Mas eu respeito cada um que faz essas explorações. É apenas o meu ponto de vista e eu vou trazer, então, este acontecimento que ocorreu comigo no passado. Eu aprendi que a gente tem que ter educação e respeito, em primeiro lugar, ao adentrar estes ambientes. Bom, há muitos anos atrás, eu conheci um proprietário que tinha uma casa. A casa era mobiliada e estava fechada assim há muito tempo. E ele colocou esta casa para alugar. Na verdade, ele alugou essa casa assim, particular. Só que começaram a ter problemas, porque ninguém parava na casa, as pessoas relatavam que ouvia barulhos, vultos, ouvia vozes, muitas coisas caíam, quebravam na cozinha, copos, pratos, enfim. Ou seja, era um tormento a casa. Então as pessoas relatavam isso para o proprietário. E este proprietário desta casa, ele me conhecia. Um dia ele foi na minha casa e ele perguntou se eu poderia ir na casa, nesta casa, né, e ver o que estava acontecendo, para ver se eu sentia alguma coisa, ouvia alguma coisa, e o que eu poderia fazer para resolver, ou então explicar para ele o que ocorria dentro daquela casa, uma vez que ninguém parava dentro. A pessoa entrava, alugava, ficava coisa de 10 dias, um mês, dois, saía, e aquele inferno, né? Então, ele me convidou para que eu fosse com ele junto dessa situação delicada. Ele me convidou para que eu acompanhasse na casa dele. Então, assim foi feito. Eu acompanhei e, na época, gente, eu era imatura, né? Eu não tinha tanto
conhecimento como eu tenho hoje, digamos assim, porque eu sempre busco aprender, não é verdade? Então, eu estou sempre buscando conhecimento. Na época eu não tinha conhecimento, então a gente chegou na casa e eu já fui entrando com tudo. Eu entrei com tudo na casa e eu achei que estava tudo bem, tudo ok, né? Cheguei, já entrei, e aí? E aí a coisa complicou, né? A coisa complicou porque eu nem bem coloquei os pés dentro da casa, eu já comecei a ver uma senhora, que era então a proprietária, né, da casa, que já havia falecido há mais de 40 anos. Então, quando eu coloquei os pés na casa, eu já senti a energia do local e eu comecei a ver aquela senhora nitidamente. Gente, olha como que é, né? Por isso que eu falo para vocês, a gente aprende com os erros. Eu, pelo menos, eu aprendo com os meus erros, com os erros dos outros. Eu sou muito de observar as coisas. Quando eu comecei a ver aquela senhora, eu tentei um diálogo com ela, com o espírito, tá, gente? Aquela senhora era a mãe do proprietário da casa e ela havia falecido há mais de 40 anos. Então, eu tentei um diálogo com aquele espírito que ainda permanecia na casa. Sabe o que foi que aquela senhora me disse? Ela falou assim para mim, ela olhou bem para mim, ela falou assim: você vem na minha casa, você invade a minha casa, nem licença você pede, quem é você? Na hora, gente, eu fiquei assim, sabe, sem ação, né? Porque, de fato, eu cheguei e já entrei mesmo, nem licença pedi. Aí eu tentei consertar o meu erro, né? Eu falei para ela, eu falei assim: me desculpe, senhora, essa não foi a minha intenção. Eu estou aqui para ajudar. E, gente, não teve diálogo com o espírito. E foi aonde eu entendi que, para adentrar esses ambientes, seja casas assombradas, casas abandonadas, é preciso pedir licença primeiro. Pedir licença e com muito respeito, tanto para entrar quanto para sair do ambiente também. E nunca levar nada destas casas, né? Que são abandonadas, que têm objetos. Então, eu acho que fazer uma exploração, ok, tudo bem, desde que você não leve nada, desde que você não toque nada. Eu não tocaria em nada se eu fosse fazer uma exploração numa casa abandonada que tivesse muitos objetos, muitos utensílios, né? Eu não iria tocar em nada, gente. Iria gravar tudo sem tocar em nada. Eu acho que tudo nesse ambiente, ele carrega a energia do dono. E eu acho importante falar isso, né? Porque tudo que está na casa está impregnado com a energia do morador, né? Da pessoa que morou na casa. Então, tocar nos objetos, jamais. E depois pegar e jogar de qualquer jeito, é uma falta de educação, né? Então, quando aquele espírito me falou aquilo, aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, realmente eu estou errada, né? Eu cheguei, eu invadi, né, gente? Querendo ou não, foi uma invasão, mesmo com a permissão do proprietário, ele me acompanhando, mas para o espírito, eu invadi a casa. E eu aprendi com esse erro do passado. Então, para vocês verem como que o negócio é sério. E em relação a este relato, o contexto geral, eu fui na boa intenção, eu fui tentar ajudar aquele espírito. E era a mãe do proprietário, ela havia desencarnado e ela não foi embora, e ela estava na casa. Então,
era o vulto dela que aparecia para as pessoas. Ela perturbava tudo, ela perturbava o ambiente, ou seja, resumindo, a casa era mal assombrada e era o espírito dela que estava dentro daquela casa. Eu não consegui fazer nada para ajudar. O espírito dela, o espírito daquela senhora não quis nem me ouvir. Gente, eu fui, resumindo esse vídeo, eu fui literalmente expulsa daquela casa. Foi muito difícil tentar dialogar, tentar ajudar o espírito. Quando um espírito ele não quer ajuda, é praticamente impossível, né, você ter um êxito numa ação como esta. Então, diante da grande dificuldade e diante da recusa de ajuda daquele espírito, eu decidi me retirar da casa. Como eu falei para vocês, eu fui literalmente expulsa, porque aquela senhora me expulsou, me chamou de intrometida, que não era para mim estar lá, que ela não queria saber de nada, a casa era dela, ela não ia sair, e todo mundo que morasse lá não ia ficar, porque ela não queria ninguém na casa. Tudo isso ela falou para mim. Eu via ela nitidamente. A casa estava aos cuidados dela, né? Posso colocar assim para vocês. Eu não tive êxito em ajudar o espírito. Depois eu relatei toda a situação para o proprietário, né? Eu falei que a mãe dele estava lá, ela estava revoltada, ela não ia sair, porque a casa era dela e tal, e todos que morassem lá não iam ficar, porque ela ia expulsar, assim como ela me expulsou. Foi o que eu relatei para o dono da casa. Eu não tive êxito, embora a minha intenção foi boa, foi para ajudar, eu não tive nenhum êxito. E eu saí de lá, assim, dessa maneira. E esse relato acaba assim, né? Fui tentar ajudar, escutei poucas e boas do espírito, e que não queria ajuda, não queria conversa, não queria nada. A casa era literalmente mal assombrada. Então, para finalizar esse vídeo, eu aprendi as duras penas que, antes de você adentrar qualquer ambiente, recinto abandonado, você precisa saber entrar e sair com muita educação e respeito. É o que eu posso falar para vocês diante da minha experiência. Quem sabe futuramente eu não venha fazer explorações também em casas abandonadas ou então em casas assombradas, não é verdade? Eu tenho muitos planos com o meu canal, essa é uma possibilidade. Claro que será futuramente isso, né? Eu aprendi com esse meu erro que tudo pode ficar bem, tudo pode acabar bem quando a gente tem respeito e tem educação. É o que posso falar diante da minha experiência que envolve esta casa mal assombrada. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato, né? Foi uma experiência que me aconteceu. Eu acho que é válido também, tanto para mim quanto para vocês. O respeito e a educação têm que estar em primeiro lugar e acima de tudo. E eu finalizo o vídeo agora. Um beijo e a gente se vê no próximo.